Hello, tema dessa aula, connectives, que são também conhecidas como link words. São palavras que nós chamamos de transição e vai servir para estabelecer uma ligação entre conceitos, ideias ou palavras. Pode ser numa mesma frase ou em frases distintas. Estes termos, eles são importantes para manter o que chamamos de coesão de um texto, isto é para nós entendermos, né, ou expressarmos a ideia que a frase ou parágrafo tem. Qual é a ideia que está interligando essas duas frases ou esses dois parágrafos? Nós temos aí os conectivos usados para introdução. Tá? Você vai usar para introduzir, para iniciar frases ou apresentar as suas ideias. Temos aí first of all, que significa em primeiro lugar, to begin with, para começar, e first, que a tradução é primeiro. Então, esses três aí são exemplos de conectivos para você iniciar ou apresentar a sua ideia, iniciar uma frase ou apresentar a sua ideia. Seguindo aí, nós temos um exemplo. First of all, I would like to thank my parents for the support. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos meus pais pelo apoio. First of all, em primeiro lugar, né? Eu estou introduzindo aí a minha fala, a minha frase. Próximo, nós temos aí os conectivos para dar uma continuação. Vai sequenciar a nossa ideia. Tem furthermore, além disso, moreover, além do mais, besides, além disso, e then, então, depois. Então, esses são 4 exemplos de conectivos de continuação, de sequenciar uma ideia dentro do seu discurso. Como exemplo, the house is beautiful. Furthermore, it's in a great location. A casa é linda. Além disso, está em uma ótima localização. Então, estou dando uma continuidade sobre o que eu estou falando sobre esta casa. Né? Além de bonita, ela tem uma ótima localização também. Próximo, conectivo para adição. Vai incluir uma informação nova sobre o que eu estou falando. Tem as well as, assim como, not only but also, não apenas como também, and, que é o e o also, que é o também. Vamos incluir informações com essas palavras. She speaks French and also a little Spanish. Ela fala francês e também, olha, estou aumentando aí, estou juntando mais informações. E também um pouco de espanhol, tá? Eu estou adicionando informações sobre ela. O próximo conectivos é o de contraste, que vai indicar que as ideias que eu estou falando são opostas. Tem however, contudo, instead of, ao invés de, nevertheless, todavia, but, que é o mais e o porém, nonetheless, no entanto, e o still, que é apesar ou entretanto. Então, aí já tem uma listinha maior para indicar contraste. Como exemplo, tem the food was delicious, but too expensive. A comida estava uma delícia, mas muito cara. Então, aí é um contraste, né? Que é uma situação agradável, que a comida é deliciosa, e outra situação desagradável, que é muito cara. Outro exemplo de conectivos aí ou de comparação. Temos aí, para confrontar informações, comparar. In comparison with, em comparação com, similarmente, e likewise, da mesma forma. Então, vou utilizar esses aí para confrontar, para comparar as informações que eu estou falando. Seguindo, nós temos o exemplo. In the same way, you shouldn't do to others the things you wouldn't like to suffer.
Da mesma forma, você não deve fazer aos outros o que não gostaria de sofrer. Tudo bem? Então, aí ficou facinho de entender. Nós estamos comparando. Próximo, connective, exemplificação. Vamos lá. Eu tenho que citar alguns exemplos. Então, eu posso usar o such as, tal como, for instance, por exemplo, e for example, para começar, ou por exemplo, aí eu vou começar a citar os exemplos sobre o que eu estou falando. E aí se segue o exemplo. In Brazil, we have many music genres, such as samba, bossa nova and funk. No Brasil, nós temos muitos gêneros musicais, como, aí eu começo a citar, samba, bossa nova e o funk. São os exemplos dos tipos musicais, dos gêneros musicais que eu tenho no Brasil. Próximo, conectivo para causa. Vai explicar o motivo porque algo aconteceu. Tem o because, que é o porquê ou por causa de, né? Aí para as respostas. E due to, devido a. Nós vamos utilizar aí para dar uma sequência na frase de explicação sobre o que algo aconteceu. The bus was late due to rain. O ônibus estava atrasado devido à chuva. Então, uma explicação por que o ônibus estava atrasado. O que atrasou esse ônibus foi a chuva. Então, aí nós temos um exemplo de explicação do que estava acontecendo. O próximo, consequência. Esses vão ser usados para explicar o efeito causado por alguma situação que aconteceu. Tem aí, therefore, portanto, as a result, como resultado, e consequently, consequentemente. Então, nós temos aí conectivos para falar de consequência. I had a car problem and was consequently late. Eu tive um problema com o carro. Consequentemente, estava atrasado. Então, aí é uma consequência do carro ter quebrado. Eu estou, no caso, estava atrasado. Próximo, conectivo para ênfase. Vai destacar o que é importante na sua oração, no seu discurso, no seu texto. Most of all, acima de tudo, indeed, de fato, e even more, ainda mais. Isso aí vocês vão utilizar para dar ênfase às suas informações. Many people are very poor indeed. Muitas pessoas são muito pobres de fato. Então, eu estou querendo aí dar ênfase ao que eu estou falando em relação a essas pessoas. Seguindo, nós temos aí mais exemplos de conectivo de conclusão. No caso, a conclusão, você vai resumir as informações que vocês falaram anteriormente. Temos aí, finally, que é finalmente, to sum up, resumindo, at last, finalmente, after all, afinal. Nós vamos resumir as informações utilizando essas palavras. Finally, I'd like to thank everyone for coming. Finalmente, eu gostaria de agradecer a todos por virem. Então, eu estou resumindo, um discurso, agradecido pelas pessoas terem vindo. Então, esses aí são alguns conectivos. Vamos estudar, gravar, tem mais exemplos na sua apostila, tá? E vamos fazer exercícios, ok? Until the next class, pay attention and let's practice. Vamos praticar, vamos fazer exercícios e botar em prática o que nós estamos aprendendo. Bye, bye!